aqui para mais uma live aqui. E hoje a gente está para uma live um pouco diferente. Para quem costuma acompanhar aqui, hoje a gente vai estar fazendo uma live especial com um convidado, que eu chamei ele aqui para estar participando com a gente. Eu estou chamando aqui o teólogo José Otávio, onde eu vou estar conversando com ele, vou estar entrevistando ele e vou estar fazendo também algumas perguntas, algumas questões com respeito à teologia e também com relação a outros assuntos. Por isso também, se você estiver aqui assistindo e você tiver qualquer pergunta com relação ao assunto de teologia, aproveita, manda no chat aqui também a sua pergunta, que ele vai estar respondendo todas as perguntas que forem feitas, ok? Então aproveita e já vai marcando, faça suas anotações também, porque essa live vai ser muito boa. Você vai estar aprendendo muita coisa importante. Eu tenho certeza que Deus tem algo para falar com você. Eu vou estar enviando o convite aqui, deixa eu ver. O Otávio já entrou também. Aqui está participando com a gente também a Nádia, a Ilza também. Deus abençoe sua vida. Reginaldo também já entrou. Reginaldo, Deus abençoe sua vida. E deixa eu mandar um convite pro José Otávio. Otávio, chegou o convite aí? Fala pra gente aí. Bom, enquanto ele tenta entrar aqui na live, a gente, como está falando, a gente vai estar fazendo uma live, porque geralmente aqui no Instagram, a gente faz live falando a respeito da Bíblia, ensinando, explicando algumas coisas. E hoje, como eu falei, nada melhor do que conversar com alguém que entende mais do assunto, que estuda mais a respeito disso, para estar passando para a gente um pouco melhor. Otávio, vou aceitar aqui a sua solicitação. Eu tinha enviado um convite, estou aceitando aqui. Vamos ver se vai conseguir entrar na live. Aguardando. Ok, Otávio. Eu aceitei o convite, deu uma mensagem de erro aqui. Tenta enviar de novo, por gentileza. Aê, Otávio, aê! E aí, paz, meu irmão? Tudo na paz por aí? Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Eu estava Como é que aqui, tá o posicionamento da câmera aí? Tá legal? olha, por gentileza, sobe ela mais um pouquinho, tá cortando a sua testa aqui, ó. Aê, Assim? aê, perfeito, hein? Aí, desse jeito. Tá assim? Aí, tá? Isso, tá legal. O som tá. Aí, o Reginaldo também falou que tá bom. Então, tá, o som tá legal aí, o Tá Reginaldo, quem tranquilo. está assistindo, o Otávio tá me ouvindo legal também? Tô te ouvindo bem. Ah, perfeito, então. Otávio, só iniciando, agradecer por você ter aceito esse convite para estar participando dessa live aqui. E antes de você entrar, eu estava explicando que aqui no eu sempre faço lives falando sobre a Bíblia, explicando as coisas, mas como eu falei, nada mais legal do que a gente ter uma pessoa que estuda, que se aprofunda mesmo nesse assunto de teologia, para a gente estar conversando. Inclusive, já até falei para as pessoas que quem estiver aqui assistindo, aproveita, comenta aqui no chat, envia uma pergunta. Tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre qualquer assunto relacionado a isso? Ah, eu já li tal texto na Bíblia, eu não entendi direito. Ou tem determinada doutrina que às vezes as pessoas falam, eu não entendo. Aproveita, manda sua pergunta aqui, que o Otávio vai estar respondendo para a gente, explicando um pouco melhor também, né, Otávio? Com certeza. Não, isso mesmo. Então, assim, para quem entrou agora, ou para quem está assistindo aqui ao vivo, ou também para quem está assistindo ao replay dessa live, só para para as pessoas se localizarem um pouquinho, Otávio, só se apresenta rapidamente para quem ainda não te conhece, assim, quem é o Otávio, por que você resolveu se aprofundar um pouco na teologia? Explica para a gente. Tudo bem. Eu moro na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, né? Tenho uma esposa, tenho duas filhas, e eu comecei desde pequeno. Eu fui criado em igreja evangélica, em igreja pentecostal,
E desde pequeno eu sempre tive o apreço pela leitura, sempre tive o apreço pelo estudo, sempre tive essa inclinação, entende? Então, lá pelos meus 11, 12 anos, que eu consegui ler pela primeira vez a Bíblia inteira, e decorrer do tempo eu sempre gostei de ler bastante, que tipo de livro cristão, é lógico, né, no início. Então eu sempre fui muito de ler a Bíblia, de conferir aquilo que o pastor pregava desde pequeno. Então eu sempre tive esse gosto. Lá pelos meus 16 anos eu comecei a entender e estudar a questão de teologia, estudar a fundo a palavra de Deus, entende? Começar a questionar algumas coisas ao qual era ensinado para ver se realmente combatia com aquilo que a palavra de Deus diz. Combatia não, mas batia com o que a palavra de Deus diz. Porque não tem nada de errado nós conferir o que nos é pregado. Por mais que seja o pastor mais amigo, por mais que seja o melhor pastor do mundo. Os bereanos, eles apresentavam a Bíblia de frente ao apóstolo Paulo, e tudo que o apóstolo Paulo pregava, eles conferiam para ver se estava na Escritura. Eles não duvidavam do apóstolo Paulo, não duvidavam do ministério nem do chamado dele. Mas uma coisa eu digo até para quem me assiste: confira se o que eu estou falando está na Bíblia e vamos conversar sobre o que tiver que ser conversado. Você falou de conferir o que está na Bíblia. Só uma questão que me veio na mente aqui: muitas pessoas também têm dúvida com relação a isso. Com relação a conferir na Bíblia, existe alguma tradução, alguma versão específica que você recomenda, que você acha que é melhor do que a outra? Claro, todas são traduções, são a palavra de Deus, mas tem alguma que você assim recomendaria para as pessoas? Olha, no geral, para a leitura devocional diária, não para doutrina, mas para a leitura devocional diária, é bom utilizar a NVI. A NVI é uma boa e uma Bíblia para leitura diária devocional. Agora, para estudo aprofundado a respeito da doutrina da palavra de Deus, é recomendável que estude a ACF, aí ao longo do que é a Almeida Corrigida Fiel, ou a Revista Corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil. Ao longo da live, dependendo das perguntas, como o irmão conduzir, a gente pode falar melhor sobre isso, sobre tipos de traduções. Ah, legal. Não, a gente vai querer saber sim um pouco melhor. Porque, por exemplo, você falou que para um estudo mais aprofundado, essas outras versões seriam melhores. Então, depois, vamos conversar um pouquinho a respeito disso, para você explicar para a gente o porquê essas traduções são mais recomendadas do que outras para estudos, ok? E só uma curiosidade também: você falou que logo no começo, você falou que você leu a Bíblia inteira pela primeira vez aos 12 anos, é isso mesmo? Entendi certo? Sim, sim. Mas foi assim, foi alguém que te incentivou a fazer isso? Você fez isso por conta própria? Por que eu estou perguntando isso? Porque hoje em dia, as pessoas não têm tanto costume de estar lendo a Bíblia. Então, assim, de onde que surgiu esse desejo? Por que você fez isso? E só por curiosidade também, qual tradução você utilizou na época? Assim, desde pequeno, a minha mãe sempre me incentivou aos estudos do colégio. Sempre, sempre. Ela sempre me incentivou aos estudos. E ela sempre me incentivou a estudar em casa. Sempre. As coisas do colégio. Então, isso daí foi a minha mãe que me colocou praticamente, né? Minha mãe também gosta de ler a Bíblia, sempre gostou de ler. Então, é ela que começou esse incentivo na minha vida. E daí começou a brotar a questão da palavra de Deus, entende? Desde pequeno, com 8 anos eu aprendi a tocar violão, aí eu comecei a trabalhar no Ministério de Louvor da igreja, comecei a trabalhar depois de um tempo, lá pelos 13 anos, eu comecei a ajudar no diaconato, comecei a trabalhar na dança, no teatro, enfim, eu trabalhei em várias áreas da igreja desde cedo, desde pequeno. Depois, lá pelos meus 18 anos, até mais ou menos uns 20, 21 por aí, eu acabei desviando do caminho. E aí, depois de um tempo, eu acabei retornando a Cristo. E nesse meio tempo, eu aprendi muita coisa, cara, em relação ao conhecimento da Bíblia, em relação à vida prática da palavra de Deus, entende? Porque eu fui incentivado muito, desde pequeno, a questão ministerial, ser usado por Deus. Mas ser usado por Deus é diferente de ser aprovado por Deus. Né? Ser usado por Deus é diferente de ter o fruto do Espírito. Ter o dom do Espírito é diferente do fruto do Espírito. São duas coisas bem diferentes. Então, tu ter o dom do conhecimento bíblico, tem pessoas que não vão ter o mesmo dom que eu vou ter do conhecimento bíblico, mas vão ter outros dons. Porque os dons do Espírito, ele reparte a como quer, a quem apraz.
Eu posso ter o dom do conhecimento bíblico, mas eu não tenho o dom, por exemplo, de fazer milagre, que na verdade não é a pessoa que faz, é o Espírito Santo, mas a pessoa ela tem o dom de fazer milagre, outra pessoa tem o dom de profetizar, outra pessoa tem o dom de curar. Então nenhum dom é maior do que o outro, entende? Só que a gente tem que ter esse equilíbrio, ao qual a gente tem que entender que a vida prática, na verdade, tem que andar junto com o conhecimento da palavra de Deus. O que eu aprendi ao longo da minha vida, eu tenho aprendido cada vez mais até hoje. Ah, legal. Você estava falando a respeito dos dons, do fruto também. É interessante, porque a própria Bíblia fala, né, que o corpo, ele é um só, mas os membros são muitos. Então, cada um tem a sua função específica dentro do corpo de Cristo. Então, assim, você está falando sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho. Você falou de fruto do Espírito também. Eu quero depois, se a gente tiver um tempinho, eu quero conversar com você a respeito disso também. Mas, assim, para quem tá entrando aqui, porque várias pessoas vão estar assistindo nossa live, desde pessoas que não têm muito conhecimento teológico, até de pessoas que já estudam sobre a Bíblia. Então, vamos começar, assim, do pouco, e vamos só perguntar assim, tá, vamos falar assim um pouco de teologia, tá? Muitas vezes que a gente fala de teologia, uma pessoa que ainda não estudou teologia ou que não tem muito conhecimento, às vezes isso parece até ser uma coisa assim um pouco muito técnica, sabe? Então, assim, uma pergunta. No caso da teologia, por que ela seria relevante para a vida do cristão, para o cristão, assim que ele simplesmente está na igreja, ele só quer seguir a Jesus, ele quer ser salvo, ele quer ir para o céu, ele só quer seguir a Jesus. Por que a teologia seria importante para um cristão, vamos falar assim, um cristão comum? Sim. O que acontece? Todo cristão, ele tem que dominar os princípios básicos da fé cristã. Todo cristão. Se eu perguntar para um cristão hoje, meu irmão, em relação à salvação, cara, é indispensável o cristão saber sobre salvação, sobre soteriologia. O que é soteriologia? Soterio, salvação. Logia, estudo, deriva dessas duas palavras gregas. Então, o que acontece? A pessoa não precisa saber falar soteriologia, ela não precisa saber falar em grego. Mas o princípio básico da palavra de Deus sobre salvação, o princípio básico da palavra de Deus sobre vida cristã, o princípio básico da palavra de Deus sobre prática de vida, o princípio básico da palavra de Deus de vida pós-morte, de ressurreição, que é essa a nossa esperança de que nós vamos ressuscitar, nós vamos viver eternamente com Cristo. Então a questão de teologia vai além de saber alguma coisa de grego ou de hebraico. Até porque, como eu falei, a Deus dá a cada um um dom. O dom do conhecimento, o dom de curar, o dom de profetizar, o dom de milagres. Isso é para todo cristão. Todo cristão tem dons do Espírito. Porque o Espírito Santo habita na pessoa. Porém, a questão mais aprofundada em amplitude de assuntos bíblicos, nem todo mundo vai ter realmente. Porque nem todo mundo tem o dom do conhecimento. Mas o princípio básico, basilar da fé cristã, todo cristão tem que ter. Como eu falei, salvação, céu, inferno, alma, pecado, porque nós somos salvos por conta do nosso pecado. Então, todo cristão tem que dominar um pouco desses assuntos, porque nós temos que dar motivo da razão da nossa fé. Por que eu creio assim? Entende? Então, todo cristão tem que dominar certos princípios básicos e basilares da palavra de Deus. No caso, seria isso. E a Bíblia, ao meu ver, é a palavra de Deus. Há pouco tempo atrás eu falava que a Bíblia contém a palavra de Deus. Porém, em oração e em estudo da palavra de Deus, eu consigo compreender, e estudando a história da igreja, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E a Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela é Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala em Jesus. Em cada livro nós conseguimos encontrar Jesus, o nosso Salvador. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai dizer que a palavra de Deus, a Bíblia, Jesus, que se encontra de Gênesis a Apocalipse, ela é viva e eficaz, mais penetrante, mais cortante que uma espada de dois gumes. E ela é apta para dividir entre a alma e o espírito, entre juntas e medulas e as intenções do coração. Então, a gente deve de conhecer as Escrituras
Porque lá em João capítulo 5, versículo 39, Jesus Cristo fala para os fariseus religiosos que achavam que entendiam de Bíblia, que entendiam de Torá. Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque nelas contende a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Opa! Então a Bíblia fala de Jesus não somente de Mateus, Apocalipse, não é somente o Novo Testamento. Eu não devo de ler somente o Novo Testamento. Se eu vivo na época da graça, então eu devo de ler somente o Novo Testamento, é só o que importa. Não! O próprio Cristo disse para nós olhar para a Escritura porque elas nos apontam a Cristo. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos entender que ela fala de Jesus. Em cada capítulo, em cada versículo da Bíblia, nós podemos tirar algo prático para a nossa vida. E, como a palavra de Deus ela é viva e eficaz, tem dois princípios. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem o primeiro princípio. Ela é viva. Jesus. Toda a palavra, todo o conhecimento que não traz vida em mim, o que é vida em mim? É o Espírito Santo de Deus descendo e me enchendo. A pessoa, quando ela aceita Cristo, a pessoa, quando se arrepende da sua vida de pecados, ela recebe o Espírito Santo. A palavra de Deus é viva. Ou seja, a pessoa era morta em seus delitos e pecados, como está escrito lá em Efésios capítulo 2. Porque nós estamos ainda mortos em delitos e pecados. Nós estávamos mortos. Então, a palavra viva, Jesus, derramou seu sangue. Então, nós recebemos o Espírito Santo e eu me torno vivo espiritualmente. Então, em primeiro lugar, a palavra de Deus é viva e eficaz. Em segundo lugar, eficaz, efeito, fruto. O sentido de efeito é a causa da vida. Porque a palavra de Deus, ela traz vida. Então, se ela traz vida, ela traz um efeito. E qual é o efeito da palavra de Deus na minha vida? Que é Jesus, que é o Espírito Santo morando em mim. Efeito, ou fruto do Espírito. Então, a pessoa que diz que conhece a palavra de Deus, ela conhece teologia, ela conhece grego e hebraico, mas ela não pratica 1% daquilo que ela conhece, já não é palavra de Deus. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é a palavra viva de Deus. Porque a palavra viva de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela traz efeito. O fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? João capítulo 15. Mateus capítulo 7, versículo 19 ao 21. Que vai falar que a árvore se conhece pelo seu fruto. João 15, como eu citei agora, vai dizer que a palavra de Deus, que é Jesus, ela nos limpa para dar fruto. Então a árvore se conhece pelo seu fruto, não pela sua teologia. Eu fui por um bom tempo uma pessoa que falava muito bem de teologia, há certo tempo atrás, porém, Cristo, depois disso, fez uma obra imensa na minha vida, porque eu tinha muita sujeira, muita podridão dentro do meu coração, e muitas das vezes a teologia, não a teologia em si, mas o nosso coração não está preparado para receber o conhecimento ideal da palavra de Deus, e nós acabamos se ensoberbecendo. Então nós devemos de entender que a teologia nos serve para nos conhecer mais a respeito de Jesus, viver por Jesus e ter uma vida de prática da palavra de Deus. Esse é o centro da Bíblia e da palavra de Deus. O conhecimento errado leva a uma fé errada, e a fé errada ao resultado errado. Às vezes nós temos um conhecimento errado a respeito da palavra de Deus. Bom, eu creio que a salvação é pelas obras, eu tenho que me esforçar para ser salvo. Cara, eu nunca vou conseguir ser salvo, porque pelos meus esforços práticos, pelos meus esforços próprios, eu não vou conseguir ser salvo. Porque pelas obras da lei, depois nós vamos falar isso sobre a lei, nenhuma carne é justificada diante de Deus. E pelo meu esforço próprio, eu não consigo agradar a Deus. Pelo meu esforço próprio, eu não consigo ser salvo. Eu só sou salvo mediante ao sangue de Jesus Cristo, ao sacrifício. Efésios 2,8 vai falar que a salvação não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então, quando eu penso que eu vou ser salvo porque eu estou me esforçando, logo, logo eu vou cair em delitos e pecados de novo, eu vou me atirar no pecado de novo. Por quê? Porque eu realmente ainda não fui salvo. Eu tentei ser bonzinho e tentei ter uma aparência de santidade, eu tentei ser um cara um pouquinho mais visualmente santinho, mas daqui a pouco eu caio de novo. Por quê? Por causa que eu ainda não fui efetivamente salvo. Então, o conhecimento errado, ele nos leva a uma fé errada e nos leva a um resultado errado.
Pô, legal. Eu gostei dessa frase que você utilizou, que o conhecimento errado nos leva à fé errada. E até mesmo Jesus, você citou isso, falando com os fariseus, em uma outra passagem ele também fala, olha, vocês erram por não conhecerem as Escrituras. Só que, na verdade, eles ali, eles conheciam as Escrituras, mas em que sentido? Na lei, no que está escrito ali, na tradição oral, mas o que realmente a palavra queria dizer, os ensinamentos, como você falou, Otávio, a mudança de vida que a palavra de Deus deve trazer. Isso eles não conheciam. Por quê? Quando a gente falou agora de teologia, é importante a gente estudar teologia? É muito importante para a gente conhecer, se aprofundar, não cair em doutrinas erradas, porque a gente, conhecendo a palavra de Deus a fundo, a gente vai ser levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer pregador novo que aparece, falando algo por aí. E então isso daí é muito importante mesmo. E assim, falando dessa parte assim de doutrinas erradas, assim, você tem esse conhecimento teológico, um pouquinho da história da igreja, a história do cristianismo. Fala assim para a gente como que a falta do conhecimento teológico, ela prejudicou a igreja, tanto na sua história, como principalmente nos dias de hoje também. Você podia falar um pouquinho para a gente a respeito disso? Sim. O que acontece? Em relação à história da igreja, teve dois extremos. O primeiro extremo que eu posso citar aqui, na questão da falta do conhecimento, é o que eu acabei de citar, que o conhecimento errado nos leva a uma fé errada que leva ao resultado errado. O que acontece? A Igreja Católica não, Constantino, ele era um imperador romano, estava dominando o mundo com seu império romano. O que ele fez? Ele olhou a religião cristã, que estava crescendo abundantemente em todo o mundo, porque até certo tempo Roma estava perseguindo e queimando cristãos. Só que Constantino olhou e ele viu também uma fonte de lucro. E ele disse que teve um sonho, que viu Jesus no céu e ele caiu do cavalo. Sabe aquela imagem da cruz, do sol atrás? É Constantino quando disse que viu Jesus ali, que viu a cruz e tudo mais. Constantino se apropriou da religião cristã. Não, eu vou dar agora para a igreja templos. Eu tenho dinheiro e eu vou botar o dinheiro e os cristãos vão ter direito a ter templos luxuosos, templos grandes, magníficos, e vai ser assim. E Constantino pegou e criou várias igrejas. E a igreja gostou daquilo ali, até porque a igreja, boa parte dela, estava vivendo em perseguição. Pessoas mortas, queimadas, por amor do nome de Jesus. Porém, uma coisa eu me atrevo a dizer aqui, eu posso sofrer algumas críticas depois. Política e religião raramente dá certo. Política e religião raramente dá certo. Com base no que eu digo isso? Fora a base bíblica, a questão histórica, da história da igreja. Da história da igreja. Religião e política raramente dão certo um do lado do outro. Então, o que acontece? A questão que tu me perguntou sobre a falta de conhecimento, o que atingiu? Meu irmão, por mais de 1000 anos, a igreja ficou cativa, sem acesso, deixa eu ver aqui, sem acesso à palavra de Deus, sem acesso às escrituras, à Bíblia. Por causa que só cara top, que sabia ler e escrever, que sabia grego, hebraico, latim e aramaico, que tinha acesso às escrituras. Então o povo, as pessoas, a maioria da população mundial era pobre. Eles não sabiam ler, eles não sabiam escrever. O que aconteceu? Papas para pregarem e ensinarem o povo a palavra de Deus. E foi isso que aconteceu. Eles ensinaram ao povo a palavra de Deus. Só que eles ensinaram. Agora nós entramos aqui em um outro âmbito, que é o catolicismo e o judaísmo. Não vou falar sobre o judaísmo, tá bem? Mas o que é o catolicismo? Idolatria ao papado. Idolatria ao sistema religioso católico. Tudo que os católicos falam é lei. Sempre foi em toda a história da igreja, praticamente foi assim. Porque em 325 depois de Cristo, até os dias de hoje, existe a igreja católica apostólica romana. Então, por longo tempo, por mais de milênio, era só eles que tinham acesso às escrituras. Praticamente só eles. Era raras as pessoas que tinham.
Aí surgiu os reformadores, o Lutero, John Wesley, John Calvino, John Knox, vários reformadores surgiram ao longo do século para combater esse tipo de coisa, entende? Então, tem o extremo do catolicismo, das pessoas exaltarem a Igreja Católica por conta que ela diz ter a palavra de Deus, e a Igreja Católica, eles mesmos dizem que é eles que criaram a Bíblia e eles estão acima da Bíblia. E não ao contrário. A Bíblia, por isso que tem nos 5 pontos da Reforma Protestante, só a Escritura, que é somente as Escrituras. E tem um outro extremo, por exemplo, de uma... Como é que eu vou dizer para ser mais polido? Algumas vertentes de judaísmo messiânico ou judaísmo, seja o que for, que coloca comentários rabínicos, lei oral, Torá oral, colocam Talmud, uma série de coisas humanas para completar a Bíblia. Porque o que era o Talmud? O que era a lei oral? A lei oral, e até hoje é um comentário a respeito da Bíblia, da Torá. Porque para os judeus, eles não gostam, eles rejeitam o Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento. O que é o Talmud? Ele é um comentário do Antigo Testamento. Né? Jesus Cristo disse que não era para fazer assim, mas os escribas e fariseus, os religiosos, eles faziam mais isso, porque Deus precisa de uma ajuda. Então nós precisamos fazer um pouco mais, nós precisamos colocar um pouco mais de fardo. Mateus capítulo 23, vamos falar um pouco de vida aqui agora. Mateus capítulo 23, para não ficar só nas minhas palavras. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Eu queria parar por aqui, por enquanto, porque dizem o seguinte, tem alguns judeus messiânicos que dizem o seguinte: bom, se o próprio Cristo falou para nós observar e praticar tudo o que os fariseus e escribas disserem, então a lei oral que eles ensinam eu tenho que praticar. Então o Talmud eu tenho que praticar. Então esse tipo de coisa, o judaísmo eu tenho que praticar. Não, porque o próprio Jesus falou na cadeira de Moisés. O que é Moisés? A lei, a Torá, a palavra de Deus. Então, tudo que os fariseus e escribas ensinavam a respeito da lei escrita, a Bíblia, a palavra de Deus ali, era para seguir. Agora, em relação à lei oral, Talmud, rabinos, Jesus Cristo disse não. Se a gente continuar o texto, vai dizer o seguinte, versículo 4, pois há tão fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe sobre os ombros dos homens, porém eles nem sequer com o dedo conseguem movi-los. Fazem obras a fim de serem vistas pelos homens, alargam franjas e filactérios e tudo mais. Eles não conseguem, eles não entram no reino de Deus e nem deixam os outros entrarem. Então o que acontece? Referente ao início da pergunta que o irmão me fez, qual é o problema a respeito das pessoas não conhecerem a palavra de Deus desde o início da história da igreja? Um dos problemas é seguir e ir atrás de tudo que te ensinam sem ter a palavra de Deus para conferir. Foi esse o problema do povo. E hoje nós temos a Bíblia, nós podemos carregar ela no braço, na mão, aonde a gente quiser. E a gente desperdiça, a gente não lê a Bíblia, porque isso também é cultural. O brasileiro não gosta de ler. Geralmente o brasileiro não gosta de ler, entende? Então isso também é uma questão cultural, eu falo bastante isso, a questão da gente não gostar de ler é cultural, entende? Então tu ouve, enche teus ouvidos, porque, que nem pregadores dizem aí, eu sou a menina dos olhos de Deus, eu tenho que ser cabeça, eu não posso ser cauda, porque agora é só vitória, minha vitória tem sabor de mel, e eu não vou passar por problema nenhum, porque eu sou dizimista e ofertante, eu não posso passar dificuldade, eu não posso passar por nada de ruim. Eu é só vitória, eu sou filho do rei. É isso que é ensinado. E as pessoas pegam isso e levam isso para a sua vida. Meu irmão, Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus Cristo não prometeu vida fácil, não. Jesus Cristo não prometeu que é só vitória, é sabor de mel. Jesus nunca prometeu isso. Jesus disse, cara, se te bater na direita, dá à esquerda. Então, o conhecimento errado nos leva a uma fé errada e nos leva a um resultado errado. Muito bom, interessante.
É algo legal que você falou agora, tá falando a respeito do judeu, do judaísmo. Você citou o Talmud, você citou a lei oral, que isso é muito forte em tanto os judeus ortodoxos quanto também o judaísmo messiânico que a gente tem hoje em dia. E o que acontece, né? É errado a gente pegar alguns conhecimentos que outras pessoas falaram? Não, não é errado. Porém, é como você falou, tá? A gente não deve nunca deixar comentários de outras pessoas ficarem acima da palavra de Deus. É a mesma coisa hoje. Hoje a gente tem várias Bíblias de estudo. Eu mesmo tenho Bíblias de estudo aqui em casa. Você até mostrou uma agora há pouco. É bom você estudar essas Bíblias, ler os comentários. É isso mesmo. É bom você ler os comentários, é muito bom. Só que os comentários nunca vão estar acima do texto que está na palavra de Deus. Principalmente o quê? Principalmente quando há algum tipo de contradição. Ah, mas ali a Bíblia está falando uma coisa, mas o comentário está falando uma coisa um pouquinho diferente agora. E agora, com quem que eu fico? Eu fico com um comentário ou eu fico com o que está escrito no texto bíblico ali? E qual é o problema de muitas pessoas? Elas ficam com o que os comentários, com o que o seu pastor preferido, com o que o seu pregador preferido, com o que a doutrina da sua igreja está falando, para eles fica mais forte. Ao invés de, não, peraí, tudo bem, o pastor está falando isso, mas a palavra de Deus aqui está falando outra coisa. Eu mesmo, eu particularmente, já passei por isso já. Eu já estive em uma igreja onde o pastor falava uma coisa, eu ia para casa, lia a Bíblia e falava, gente, não está batendo isso. Então, qual a questão? É realmente a importância das pessoas lerem mais a Bíblia, estudarem mais a Bíblia, a importância que você falou agora há pouco da teologia também, e conhecer um pouco mais a palavra de Deus, porque se você tem alguma dúvida, algum questionamento a respeito de algo, ou para a sua vida, alguma doutrina bíblica, você pode buscar na palavra de Deus. E assim, e a palavra de Deus que a gente tem hoje, como você falou, ela é fiel, ela pode trazer para a gente o que nós necessitamos. E o texto da Bíblia, inclusive, ele é muito confiável. Podemos acreditar o quê? Que o que nós temos hoje, a Bíblia, o que a gente lê hoje, é a mesma Bíblia que os apóstolos, o pessoal de antigamente, da época de Jesus, eles liam. A Bíblia, ela continua sendo a mesma. E assim, falando assim nesse assunto de da Bíblia ser a mesma, Otávio, assim, está falando um pouquinho agora há pouco a respeito da história. Só uma curiosidade que muitas pessoas têm, queria que você pudesse responder para a gente rapidamente. Sim, Otávio, como que a gente pode ter certeza, o Reginaldo falou agora, que nós devemos ter um filtro espiritual. Exatamente, Reginaldo, devemos filtrar tudo aquilo que chega até a gente, perfeito. E então assim, Otávio, como que, opa, o Paulo também, Paulo, Deus abençoe sua vida. Então, Otávio, Pastor Paulo é meu pai na fé, esse cara que mais me benção, hein? Deus abençoe, pastor. Então, assim, Otávio, responde para a gente como que a gente pode ter uma certeza de que a Bíblia que a gente tem hoje, o texto bíblico que a gente tem hoje, não sofreu assim nenhum tipo de alteração ao longo do tempo, porque não temos mais os originais da Bíblia. Então, assim, como a gente pode acreditar que o texto não teve nenhum tipo de mudança, de alteração? Pode rapidamente falar um pouquinho a respeito disso para a gente? Com certeza. O que acontece? Os autógrafos nós não temos mais. O que é o autógrafo? O texto escrito, deixa eu ver aqui, o texto que o apóstolo Paulo, os apóstolos escreveram à mão. Esta folha nós não temos mais. Por quê? Porque se deteriorou com o tempo. O que nós temos são cópias das cartas dos apóstolos, cópias de toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. É isso que nós temos. O que acontece? Ao longo da história, nós analisamos dois tipos de texto. Antes de eu falar desses tipos de textos, a Bíblia foi escrita em grego, em hebraico e poucos trechos em aramaico. De Gênesis a Malaquias, a Bíblia foi escrita em hebraico. Porém, tem alguns trechos pequenos, que é Daniel capítulo 12, tem um trechinho ali que é em aramaico, e Neemias, Esdras, quer dizer, tem um trechinho que está escrito em aramaico, mas é pequenos trechos. Tá? Foi escrito em hebraico. O Novo Testamento, todo ele foi escrito em grego. Por mais que algumas pessoas digam, eu acredito que foi em hebraico porque eles eram judeus. Não, não foi escrito em hebraico, foi escrito em grego. Por que foi escrito em grego?
Porque os manuscritos que nós temos, os mais antigos, são gregos. São tudo grego, nenhum em hebraico. Nenhum em hebraico. São tudo grego. E na época de Jesus, na época dos apóstolos, ao qual foi escrito o Novo Testamento, a língua mãe, a língua mundial que dominava era o grego. E Cristo disse para os apóstolos: quando vocês receberem poder, vocês vão ser minhas testemunhas. Então, Judá, Samaria, Jerusalém e até os confins do mundo. Então, os apóstolos, eles escreveram para uma linguagem que o mundo pudesse entender, que era o grego koiné, o grego clássico. Então, o que acontece? A questão dos manuscritos que tu me perguntou, existem dois tipos de manuscritos. Um conjunto de manuscrito grego, que tem mais de 5.000 cópias, e elas mal divergem entre si, assim, é uma vírgula, é um pontinho, é uma coisinha de nada. Mais de 5.000 é uma família de textos. E tem uma outra família de textos que tem 5 manuscritos só. Essa que tem 5 manuscritos são praticamente os mais antigos. Tá? Esses 5 manuscritos é chamado de texto crítico. É chamado de texto crítico, ou texto alexandrino, da região de Alexandria. É o texto crítico. E esse texto crítico tem 5 códex. O Códex Vaticanus, Sinaíticos, o Códex Alepho, o Códex Bete e o Códex Beza. São esses 5 manuscritos. E depois nós temos mais de 5.000 manuscritos, que é o texto majoritário que se chama. Tá? E o que acontece? Em toda a história da igreja, em toda a história da igreja, toda a história da igreja, foi usado o texto majoritário. Em 1535 foi criado o texto Receptus. Erasmo de Roterdã, que era um estudioso do grego e do hebraico da palavra de Deus, ele pegou alguns manuscritos do texto majoritário e ele pegou vários e juntou e escreveu um texto, o texto bíblico de Gênesis e Apocalipse. Ele pegou, comparou quase os 5.000 manuscritos, né, ao ponto do que ele conseguia acessar para criar uma tradução bíblica, para que todos pudessem ler. Ele pegou, como eu já disse, até hoje é estudado pelos estudiosos de grego e de hebraico. Os 5.000 manuscritos não tem praticamente nada, é 1%, ou 0, alguma coisa por cento de contradição, e é em alguma vírgula, alguma pontuaçãozinha. Tá? Ele pegou esses manuscritos do texto majoritário, que são mais de 5.000, e criou o texto recebido, o texto receptus. Por que é chamado de texto receptus? Porque é o texto que foi adotado, recebido por todos. E o que acontece? Em toda a história da igreja era o texto majoritário, 5.000 manuscritos. A partir de Erasmo de Roterdã, continuou sendo o mesmo tipo de texto, só que ele fez um compilado de texto que se originou o texto receptus. E Deus sempre usou na história da igreja o texto receptus, o texto recebido, ao qual do texto recebido foi criada a King James, a famosa King James, a tradução do rei James, que ele reuniu uma pancada de professores e tradutores gregos que traduziram a Bíblia King James, né, como chamado o grande rei James, ou o rei Tiago, né, em português. Isso, James, a King James que fizeram, em que ano foi? Mais ou menos assim? Oi? Você tem uma... Essa King James que você está falando, essa primeira que eles fizeram, ela foi criada mais ou menos em que ano? Foi em século, mais ou menos. É 1515, alguma coisa assim que ela foi criada, mais ou menos isso. Legal. Aí, o que acontece? Em toda a história da igreja, sempre foi usado o texto Receptus. Sempre foi usado, Deus usou os reformadores, Deus usou todos em relação a esse texto. Também, aí o que acontece? Depois de um certo tempo, agora, no ano de 1900 para frente, foram descobertos o Códex Sinaíticos, o Códex Vaticano, que é outros manuscritos mais antigos, que é lá do 3º, 4º século. Manuscritos praticamente completos de Gênesis e Apocalipse. Só que esses 5 manuscritos, eles se divergem mais de 3.000 vezes entre si. E não é divergência de pontuação, é divergência de palavras e de omissão de palavras.
Eles brigam entre si, esse conjunto de texto crítico, eles brigam entre si. Então, hoje em dia tem pessoas que adotam o texto crítico simplesmente porque ele é o mais antigo. Porém, não é eu que estou falando. Arqueólogos respeitadíssimos, eles falam que esses textos, esse texto crítico, no caso, esses 5 manuscritos, os mais antigos, eles são conservados até hoje, por quê? Porque quando um manuscrito era considerado espúrio, um manuscrito era considerado simplesmente um rascunho cheio de erro, o que se fazia? Não se jogava fora, mas se guardava à parte. Então, por isso que esses manuscritos sobreviveram até hoje. Esses 5 manuscritos que divergem entre si. Então, eles sobreviveram até hoje. Por quê? Por causa que eles mal eram usados. Nem os pais da igreja usaram esses manuscritos. Isso é história, não é eu que estou falando, não é minha opinião, é história. Nem os pais da igreja usaram esse tipo de texto, nem os reformadores. Entende? Então, esses 5 tipos de texto que, hoje em dia, se pegar algumas versões bíblicas, depois eu posso falar quais são as versões de texto crítico, e tem o texto recebido, que é a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Corrigida Fiel, essa NTT que eu tenho aqui, que é o texto Receptus. O texto Receptus, que é o texto mais usado por toda a história da igreja. Qual a diferença entre eles? O texto Receptus tem, por exemplo, a passagem da mulher adúltera, tem a passagem do tanque de Betesda, tem o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Marcos, capítulo 16, do 9 até o fim do capítulo, 1 João 5,7, que é descritível a prova da questão da doutrina da Trindade. Tá? Então, o que acontece? Está no texto Receptus, o texto ao qual os pais da igreja ensinaram, o texto ao qual os reformadores ensinaram e que Deus, ao longo da história, usou esses textos para salvar, para doutrinar. Tá? Então, surgiu o texto crítico, não que surgiu agora, mas foi descoberto o texto crítico há pouco tempo, há menos de 150 anos, que não tem essas passagens que eu citei, mulher adúltera, 1 João 5,7, que é a coma joanina a respeito da Trindade, a passagem da mulher adúltera, o texto de Betesda e uma série de algumas outras coisinhas, dizendo que agora nós descobrimos a verdade. Os textos mais antigos nos revelam a verdade profunda da palavra de Deus, então está tudo errado. Está tudo errado do texto Receptus, essas traduções não prestam, porque esses textos foram acrescentados à palavra de Deus. Né? Aí, se o irmão quiser fazer alguma pergunta a respeito disso, que possa esclarecer melhor, a gente está aí para isso. Não, legal. A gente ia falar sobre outros assuntos, mas como você entrou agora nesse assunto, manuscritologia, eu queria falar um pouquinho mais a respeito disso, queria fazer algumas perguntas a respeito desse assunto, mas antes de perguntar, teve 2 perguntas que fizeram aqui, Otávio. Uma pessoa perguntou, porque você rapidamente falou que a Bíblia, originalmente, ela foi escrita em grego, em hebraico e em aramaico, correto? E você citou que um pequeno pedaço do Antigo Testamento ele foi escrito em aramaico. Há alguma razão especial para isso? Olha, comprovadamente, na história da igreja, até mesmo na história, na questão judaica mesmo, na história da igreja, na história do judaísmo, não há uma comprovação atestada do porquê que escreveram alguns trechos em aramaico. Não há alguma comprovação atestada. O que é atestado é que foi escrito esses trechos que... Agora eu procuro aqui, que está em Daniel, capítulo 12, não me lembro, acho que é do versículo 1 a 3, e em Esdras, que tem alguns trechinhos em aramaico. O que acontece? Daniel, aonde que ele estava? Na Babilônia. Ele estava aonde se falava a língua aramaica, caldaica. E Esdras também estava há um certo tempo na Babilônia. Então ele escreveu algumas partes em aramaico, né? Então a gente pode deduzir que algumas partes foi escrito em aramaico. Alguns acreditam que por causa que aquilo que foi escrito seria um pouco ofensivo ao imperador babilônico, alguma coisa assim, mas realmente, eu tenho que ser sincero em dizer que não é nem eu, mas a arqueologia em si, a história, os manuscritólogos, eles não têm uma atestação mesmo, entende? Não tem uma atestação. Porém, tem traduções da Bíblia. Por exemplo, a Peshitta, que é uma tradução do aramaico, que tem toda a Bíblia escrita em aramaico. A gente percebe que ali também está em aramaico, mas em outras partes está em hebraico, em outras partes está em grego,
por causa que eles tinham algumas coisas que eram em comum com alguma cultura aqui e ali. O hebraico, ele sempre foi escrito pelo povo judeu, sempre foi escrito. O que acontece? Na época de Jesus, por exemplo, não se falava em hebraico, se falava em aramaico, porque o povo saiu da deportação da Babilônia e o dialeto do povo era aramaico, porém era escrito em hebraico. Então, não tem ao certo 100% uma comprovação do porquê nessa questão desse detalhe aí. Entendi. E assim, só você citou isso um pouquinho mais cedo, mas só uma curiosidade que surgiu, só perguntar para você, você falou que o pessoal na época de Jesus, ali naquela região, eles falavam em aramaico. Porém, você citou que o Novo Testamento, ele foi escrito todo em grego. Só confirmando com você, realmente o Novo Testamento ele foi escrito absolutamente todo em grego, e também, no caso, como as pessoas daquela região falavam em aramaico, por que o grego foi escolhido? Além, claro, além da questão que você falou que a língua grega era muito conhecida naquela época, mas não foi escrito principalmente para aquele povo daquela região? Sim, sim. O que acontece? Os judeus, eles já tinham o conhecimento, né, eles já tinham todo o aparo em relação à Torá, em relação à palavra de Deus. Eles já tinham um conhecimento geral, um geralzão do que é Deus, a relação da salvação, a relação do Messias. Eles já tinham isso. Porém, o que acontece? Jesus disse, vocês vão ser minhas testemunhas até os confins da terra. Quando vocês receberem o Espírito Santo de Deus, vocês vão receber poder para pregar tanto em Jerusalém como no restante do mundo. No batismo, no revestimento de poder, em Atos 2, eles falaram em outras línguas. E dali para frente, foi disperso o evangelho. Foi disperso a palavra de Deus. E os apóstolos, como o objetivo deles não era, porque, assim, existia o apóstolo Paulo, por exemplo, que pregava mais, era para o público gentil, não judeu. O apóstolo Pedro era mais para a questão dos judeus. Mas mesmo assim, o apóstolo Pedro pregou para os não judeus. O que acontece? Eles se disporam a escrever em grego por conta da dispersão do evangelho. Porque chegou a plenitude dos gentios. Porque os gentios também agora têm acesso à palavra de Deus. Ali, naquele contexto de Atos 2. Porque ali foi o ponto de partida para o evangelho público. Então, em Atos 2, se começa isso. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, as cartas paulinas, as cartas do apóstolo Pedro, as cartas do apóstolo João, Hebreus, por exemplo, foram tudo escrito em grego. A princípio, Hebreus talvez seja uma exceção que tenha sido escrito originalmente em hebraico, mas depois foi transcrito para o grego, porque Hebreus não é, a carta aos Hebreus não é só para os judeus, porque esse não serve para mim, então eu vou rasgar o livro de Hebreus e não vou usar Hebreus, eu vou usar o resto da Bíblia. Na verdade, eu vou rasgar o Velho Testamento também, porque é na época da lei, eu estou na graça, então entende a salada que as pessoas fazem? Então, referente a isso, o Novo Testamento todo foi escrito em grego, a princípio, né? Porque é comprovadamente, arqueologicamente, que foi escrito em grego. Eu posso crer, eu posso ter a minha fé de que eu creio que Mateus foi escrito em hebraico. Amém, glória a Deus. É livre para pensar desse jeito. Mas fato, contas pratos, não há argumentos. O que temos de manuscritos comprovadamente escritos até hoje é grego e o Velho Testamento em hebraico, algumas partes em aramaico. Muito legal. Até interessante que o Renato... Desculpa te interromper. Temos a Septuaginta, que foi escrita antes de Cristo, no período interbíblico. A Septuaginta foi escrita por 70 copistas. Os caras escreveram em grego ali para estudar um pouco mais a Bíblia. Não, legal. Não, eu queria falar que esse assunto realmente é muito interessante. Até mesmo o Renato, que está na live aqui, ele comentou, falou, boa tarde, muito bom esse tema, estou aprendendo muito. E realmente é um assunto muito interessante e é um assunto também que dá para a gente se aprofundar, fazer várias lives sobre isso, né? Hoje, né, por exemplo, infelizmente, a gente só tem mais 10 minutos de live, nosso tempo já está acabando, e a gente não conseguiu falar nem 30% do que a gente planejava conversar aqui. Né? Inclusive, se você estiver assistindo aí, quiser uma outra live sobre
o assunto, que a gente se aprofunde, que fale mais coisa, comenta aí pra gente, fala, ó, quero uma outra live, eu quero saber mais sobre o assunto, para a gente poder estar trazendo mais conteúdo. Mas, assim, Otávio, continuando aqui nesse assunto, o Reginaldo ele fez uma pergunta, ele falou assim, ele fez a seguinte questão, os discípulos de Jesus tinham algum outro material além do Antigo Testamento? Né? Ou seja, existia algum outro material extra que eles utilizavam com relação à palavra de Deus? A gente sabe que nós temos também os livros que eles não fazem parte da Bíblia protestante, porém eles eram conhecidos naquela época. Nós temos também o livro de Enoque também. Os discípulos de Jesus, eles utilizavam esse conteúdo e eles acreditavam nesse conteúdo como sendo palavra de Deus? Claro que não. O próprio Jesus ele falou em João 5,39, examinai as escrituras porque contém nelas testificam de mim e nelas falam sobre a vida eterna. Eu sou a vida eterna, Jesus é a vida eterna. O que acontece a respeito da fala de Jesus? O que é a escritura? Se a gente olhar lá no livro de Lucas no capítulo, vamos olhar aqui, porque eu gostaria de embasar um pouco o que eu estou falando da palavra de Deus. Em Lucas, no capítulo 24, no versículo 44, diz o seguinte: e disse-lhes, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhe os entendimentos para compreenderem as escrituras. Ou seja, o que Jesus Cristo validou? A lei, os profetas e os salmos. E o que é a lei, os profetas e os salmos? É tudo o que a gente tem no Antigo Testamento. São todos aqueles livros. Tem a parte da lei, que é de Gênesis a Deuteronômio. Tem a parte dos salmos e tem a parte dos profetas. Tudo aquilo ali. Tudo aquilo que Jesus citou a respeito de livros e de profetas é escritura. O que acontece? Jesus Cristo nunca citou lei oral. Nunca citou a lei oral. Jesus Cristo nunca citou nenhuma tradição rabínica. Jesus nunca citou alguma tradição humana que é para seguir ponto. Jesus Cristo nunca citou. Então, porque Jesus Cristo nunca citou, então eu não sigo. Então, porque Jesus nunca citou, então não é palavra de Deus, entende? Então, é esta a minha visão a respeito desse texto, e é isso que Jesus falou. Ó, convinha que se cumprisse tudo que estava escrito na lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Jesus não fala em Ketuvim, Jesus Cristo ele não fala em Talmud, Jesus Cristo ele não fala em todas essas coisas que hoje em dia os judeus messiânicos estão falando por aí, que a gente tem que dar uma olhadinha no Talmud, porque a lei oral, a parachatal, pelo amor de Deus, isso daí não tem nada a ver com palavra de Deus, não tem nada a ver com as escrituras sagradas. Entendi. Aqui a gente tem mais duas perguntas que fizeram aqui. O Renato, né, ele fez um outro comentário falando para falar um pouco mais sobre os textos maçoréticos. Otávio, esse daí é um assunto que tem muita coisa para falar a respeito disso. Você topa fazer uma nova live a respeito desse assunto? Para a gente se aprofundar um pouco mais nisso? Sim. Só resumindo rapidinho para ele, textos maçoréticos é o que acontece. Os maçoritas é um grupo de religiosos judeus que surgiram no século 12 ou 11, se não me falha a memória agora, que o hebraico ele não tinha vogais. O hebraico ele sempre foi só consoantes. E os maçoritas pegaram todo o texto do Antigo Testamento em algumas partes que não conseguiam se entender sem as consoantes. Eles criaram pontuações vocálicas ali das vogais. É uma pincelada que eu poderia dar sobre isso, resumidamente. Não, legal. E aí, a gente pode fazer uma nova live falando sobre isso, sobre os textos. Vamos falar um pouquinho mais a respeito de manuscritos também, que eu sei que esse é um assunto que você tem se aprofundado bastante, não é? Algo que você se interessa. Então, fechado. Então, vamos fazer mais uma live a respeito desse assunto? Claro. Não, legal. Então, a gente tem 5 minutinhos para finalizar aqui hoje, mas antes de finalizar, rapidamente, assim, 2, 3 minutinhos, você pode responder para a gente uma pergunta que foi feita aqui pelo Reginaldo. Por que Judas, ele citou Enoque na epístola dele? Porque
Você mesmo falou ali que Jesus, o próprio Jesus, ele falava apenas ali da lei, dos profetas, dos salmos. Então, por que que um discípulo de Jesus, ele citou o livro de Enoque em um texto que é considerado sagrado para a gente, a palavra de Deus? Tá. Primeiro lugar, Enoque, o livro de Enoque, que são três partes, primeiro, segundo e terceiro Enoque. Enoque não foi escrito por Enoque. O livro de Enoque ele não foi escrito pelo seu próprio autor. É um pseudepígrafo. É um livro apócrifo e pseudepígrafo, que não é escrito pelo próprio autor ao qual está intitulado. Ele é atribuído a Enoque. Mas não foi Enoque, não tem nenhuma comprovação arqueológica. Tá? Nem os judeus, na época de Jesus, eles usavam o livro de Enoque. O que que acontece? O apóstolo Paulo, ele citou Epimênides, ele citou alguns filósofos. Não é porque ele citou alguns filósofos que esses filósofos têm autoridade divina, escriturística, ou seja o que for. Não é porque ele citou, entende? Então a gente tem que entender que não é por causa que ele citou que torna tudo o que é. Foi preservado oralmente, até porque a Bíblia fala sobre Enoque. O Enoque lá de filho de Matusalém, Enoque lá que está no livro de Gênesis, que andou com Deus. Esse Enoque ele pode ter sido citado, ele pode ter citado alguma profecia, como essa que está no livro de Judas, a respeito de Jesus. Ok, só que não valida todo o restante do livro de Enoque, por quê? Porque Jesus ele não citou Enoque. Jesus ele citou, como eu falei anteriormente, Jesus Cristo, ele citou as Escrituras, Salmos e as Escrituras, Salmos e Profetas. Foi o que Jesus citou como palavra. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, e nelas contém a vida eterna. Ele não disse: examine as Escrituras, mais um livro de Enoque, mais uma foto, mais os rabinos, mais lei oral. Não. Jesus falou para ele, aquela pessoa que quer conhecer a palavra de Deus, e nas Escrituras. Enoque, como eu disse, é um pseudepígrafo, é um livro que não tem autoridade canônica nenhuma, nem os judeus mais ortodoxos usavam o livro de Enoque. O livro de Enoque ele era usado por alguns grupos judeus, mas eram os grupos judeus que acreditavam em coisas que nem os judeus mais ortodoxos acreditavam, entende? Então o livro de Enoque não é base nenhuma, até porque tem muita coisa no livro de Enoque que contradiz o que está nas Escrituras. Né? Tem muita coisa que contradiz o que está de Gênesis e Apocalipse. Entende? Então, primeiro que a autenticidade do livro não é comprovada, os pais da igreja não utilizavam o livro de Enoque, raridade, entre 30 pais da igreja, um usava, entendeu? Um usava e depois, com o tempo, até se arrependeu de ter usado. Então, se tu analisar todo esse contexto, por isso que eu não tenho como ter livro de Enoque como palavra de Deus. Isso é impossível. A respeito do que a gente conversou no início da live, a questão do cânon, a respeito de manuscritologia, eu não tenho porquê de usar Enoque. Não tenho porquê. Se uma frase que eu queria deixar para todo mundo que está me assistindo: se eu mal entendo a Bíblia, os 66 livros, eu vou estar preocupando, esquentando a minha cabeça com o livro de Enoque. Primeiro eu tenho que me focar nos princípios basilares e principais do Evangelho. Se eu mal entendo o que é salvação, como que eu vou ficar de Enoque? Respeito quem gosta, respeito. Eu falo isso com todo respeito. Mas se eu mal entendo o princípio básico do Evangelho, céu, inferno, vida pós-morte, salvação, cara, deixa Enoque para lá. Enoque nem na Bíblia tá, nem nas Escrituras está, nem os pais da igreja usavam, nem na Reforma foi usado, e até hoje não é usado o livro de Enoque. Então, vários motivos. Entendi. E você que está assistindo, se você tiver mais alguma pergunta também, alguma dúvida que ficou a respeito do livro de Enoque, comenta para a gente. É que eu vou, Otávio, vou ler só mais um comentário hoje, que não vai dar mais tempo de ler mais coisa, mas a Iara, ela comentou aqui, né? Boa tarde. Os livros expostos na Bíblia, tal como a conhecemos, foram colocados por Roma, escolhidos pelos homens de alta patente religiosa da época, que os organizou no conhecido cânon, o cânon que a gente conhece hoje. Ô Iara, a gente está terminando a live, não vai dar tempo da gente conversar a respeito desse assunto. Mas, Otávio, vamos falar sobre isso na nossa próxima live, então? Claro, só posso dar uma pincelada, isso é mentira, que ensinaram para ela disso.
Pedindo por gentileza. Tá, não foi escolhido por Roma. Isso daí, eu sei de onde é que provém esse tipo de ensinamento. Tudo é Roma, tudo é os católicos, porque a igreja evangélica é romanizada. Então vamos pegar a nossa Bíblia, esses livros, vamos jogar fora, tá? Não, não foi escolhido por Roma, tá? O que que acontece? Teve um concílio, o concílio de Cartago, que a igreja católica, eles colocaram até mais livros do que os 66. Eles colocaram, que deu um total de 70 e poucos livros lá. Então, eu posso dar um spoiler para a próxima live. E eu vou comprovar sobre a palavra de Deus, sobre a história da igreja. Não é sobre a Bíblia aqui, não. Fala a história da igreja, tá? Não foi Roma. Isso tem muitos rabinos que pegam, se utilizam desse tipo de coisa, pegam pessoas que não têm entendimento histórico por conta própria de pesquisar e pegam só rabino, 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 rabino e põem isso na cabeça e ponto, está todo mundo errado. Não. Então Deus está errado, então toda a história da igreja joga fora. Não foi Roma que escolheu, não. Deus está no controle de tudo. Legal. Você falou que vai falar sobre isso. Anotei aqui. Eu vou estar te fazendo essa pergunta. Reginaldo também ele falou, né, que no caso os judeus não falam de Enoque, porque Enoque ali fala de Jesus. Então também, Reginaldo, eu anotei aqui o seu questionamento. Depois, na próxima live, a gente vai estar falando a respeito disso, tá? Então a gente vai estar marcando uma próxima live. A gente vai estar colocando a data para vocês, tá? Tanto no meu Instagram quanto no Instagram do Otávio. A gente vai estar colocando a data. Todos esses questionamentos que vocês estão falando. E se tiver outras perguntas também, a live ela vai ficar salva, tá bom? Faça as perguntas nos comentários da live, que a gente vai estar respondendo todas as perguntas na próxima que a gente fazer, ok? E, Otávio, eu quero agradecer você pela sua atenção, pela sua disposição também em estar participando aqui com a gente, ter aceito esse convite que eu fiz para você. Gostaria de falar mais alguma coisa para a gente poder finalizar aqui? O que eu gostaria de falar são duas coisas, eu estou olhando ali os comentários. O cristianismo, ele não tem nada a ver com Roma, tá? Roma se apropriou desse termo, mas o cristianismo, a palavra cristianismo, advém de cristão. Os cristãos foram apelidados, as pessoas que eram seguidoras de Cristo em Antioquia foram apelidadas de cristão porque eles seguiam as doutrinas e os ensinamentos de Cristo. E a palavra cristianismo vem das pessoas que são cristãs. Então não tem nada a ver. Cristianismo é uma coisa, catolicismo é outra. Entende? Cristianismo é uma coisa, catolicismo é outra. Então é isso que eu poderia dizer por enquanto. Os pais da igreja não eram romanos, porque o que eu posso dizer? Antes de Constantino ele se apropriar da igreja, os pais da igreja não foram romanos. Porque isso foi 300 e pouco depois de Cristo. Então isso é uma falácia que as pessoas usam. Tá? Então o que acontece? A gente tem que pegar e parar um pouco de escutar pessoas que, cara, eles puxam um assado para cá, para lá, no que convém da história da igreja, entende? A gente tem que pegar isso um pouco mais neutro, tirar o capricho da religião e focar mais na palavra de Deus. E, terminando aqui, eu queria falar que em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante como uma espada de dois gumes, e ela é apta para discernir as intenções do coração, as intenções da pessoa. Se a palavra, o conhecimento que eu tenho, não me traz vida e não traz efeito em mim, que é o fruto do Espírito, de nada vale. Então, que Deus possa estar abençoando a vida de cada pessoa que assistiu essa live, Deus possa estar te enchendo a tua casa, a tua vida, a tua família com o Espírito Santo de Deus, e que Cristo venha se revelar a ti através das Escrituras, e que Deus venha tampar os nossos ouvidos para qualquer coisa que for fora as Escrituras, e a gente venha comer Bíblia junto com o Espírito Santo. Lá em Deuteronômio capítulo 31, versículo 24 ao 26, a lei, o livro da lei, ele sempre permanecia ao lado da Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? A presença de Deus. Palavra de Deus, Bíblia, sem presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo, ela é morta. Então que nós venhamos ter a Bíblia, a palavra de Deus dentro de nós, no nosso coração, escrita no nosso coração, na nossa mente, no nosso coração, nós vamos ter ela viva em nome de Jesus. Sim. Então, Otávio, fique então marcado uma próxima live para a gente fazer. Yara, eu anotei tudo que você falou aí, eu anotei aqui, a gente vai estar trazendo na próxima live. Convido você para estar participando, tá bom? A Márcia também, amém.
Márcia, também te convido a participar da nossa próxima live. Otávio, obrigado por tudo. E é aquilo, né? Como você falou agora, sola escritura, somente a palavra de Deus e a palavra de Deus acima de todas as coisas, né? Então, amém, agradeço a cada pessoa que participou desta live, que Deus esteja abençoando a sua vida e esperamos você, então, na nossa próxima live, ok? Otávio, Deus abençoe, irmão. Até a próxima. Até mais, gente.